Acho que vai ser o único jeito de gravar, tem que ficar segurando aqui. Mas esse vídeo, tá? É pra ser um vídeo para fazer um breve resumo, tá ventando, sobre a obra, né, do Machado de Assis, do Dom Casmurro. Eu vou resumir o que eu li aqui o livro, tá? Pra melhorar o entendimento. Aí eu vou postar, se você quiser ver, veja. Vai ser legal, ok? Então bora lá. O que é, né? Qual é a trama do Dom Casmurro? O título, ele é um apelido, né? Que os populares que moram na mesma cidade que o protagonista, né? O Bento Santiago, do livro que esses populares deram para ele. Por quê? Porque ele é um cara muito calado e na dele, né? Um cara muito reservado, não gosta muito de falar ou de ouvir sobre outras coisas, ele é um cara muito na dele. Ele é um cara já um senhor de idade, 60 anos. Inclusive o livro começa assim, o livro começa ele num trem, pegando um trem de volta para casa e ele encontra um amigo, né? Um amigo de vice da vizinhança, que pede para contar uns poemas que ele tinha escrito, né, para ele. Só que o Bento Santiago, ele, diante, né, da poesia que o amigo dele tá contando pra ele, o amigo vai contando a poesia e ele fica recluso, não demonstra que tá prestando atenção ali nos poemas, e isso deixa o amigo dele um pouco constrangido, né? Ele lê no poema com a maior felicidade, só que ele nem aí. É por isso que depois disso, inclusive, que ele começou a se chamar de Dom Casmurro, que é o título do livro. Aí esse o Dom Casmurro, né, o Bento Santiago, o Bentinho, que vai ser o apelido que ele é conhecido pelos familiares dele, né, pelos amigos familiares dele quando ele era criança. Então, o Dom Casmurro, né, o senhor velho de 60 anos que já é infeliz, ele mora no Engenho Novo, né? Ele diz que ele fez uma casa lá nesse Engenho Novo, ele construiu a casa. Ele é um cara rico, né? Ele é um cara de uma classe alta. Ele fala que ele construiu essa casa lá no Engenho Novo, que é a cidade que ele mora, baseado na casa que ele morava com a família dele inteira quando ele era criança, né? Aí ele pediu para as pessoas que fizeram a casa basear toda a arquitetura da casa, os detalhes, baseado na casa que ele morava quando ele era criança. Essa casa ficava situada numa cidade chamada Mata Cavalos, no Rio de Janeiro. O que basicamente Dom Casmurro conta? E esse Dom Casmurro, que é o Bento Santiago, ele faz uma retrospectiva de toda a vida dele, desde que ele era criança lá na cidade de Mata Cavalos até hoje, que ele é um velho de 60 anos que é infeliz com a própria vida. Ele começa por uma tarde que eu não lembro bem o ano. Deixa eu ver aqui. É uma tarde do ano de 1857. Nessa tarde ele estava na casa dele, lá em Mata Cavalos, quando ele ouviu o agregado da casa lá, o José Dias, que é um personagem muito importante em toda essa trama, falando com a mãe dele, que é a Dona Glória, sobre o relacionamento que supostamente ele estava tendo com a vizinha que se chama Capitu, né? E aí ele ouve falando que eles estão de namorico, né? Que ele tá namorando com ela. Só que ele é criança, né? Ele fica super envergonhado. E aí ele sai correndo, né? Ele sai correndo lá da sala ao ouvir que o José Dias está denunciando ele para a mãe dele. Ele fica muito bravo com o José Dias. E aí, né, ele tem esse relacionamento com a Capitu realmente. A Capitu, ela é uma garota mais pobre, já que é vizinha dele, né? Ele é de uma família mais rica, lá em Mata Cavalos. Ele realmente gosta dela, eles se conheceram desde criança, então eles estão juntos desde criança. O José Dias é o agregado da casa, né? Um personagem muito importante. É um agregado que ele era um médico homeopata. Ele chegou lá na casa do Bentinho, né? Quando o pai dele ainda estava vivo. E aí ele curou algumas pessoas, né? Porque ele era um médico, supostamente. Só que aí, como ele curou essas pessoas, o pai do Bentinho pediu, porque ele era um homem que ficava rondando, não tinha uma moradia própria. E aí o pai do Bentinho chamou ele pra morar junto com eles lá no Mato Cavalos. Primeiramente ele recusou, né? Só que depois de um tempo ele voltou e pediu pra ficar lá e eles deixaram, né? Aí ele virou um agregado da casa, uma pessoa que não tem nenhum grau de parentesco com ninguém, mas
como ele ajudou as pessoas lá, ele virou um agregado. E morou, pegou intimidade com todo mundo e virou praticamente um membro da família. É um cara muito que sabe conversar com as pessoas, cativar as pessoas. Fala que ele usa muito superlativo, né? Superlativo. Ele exagera as coisas. Por exemplo, essa televisão. Aí de vez em falar que é muito bonita e fala, nossa, que televisão lindíssima. Entendeu? Era um cara que usava muito superlativo, segundo nada da história. Tem a Dona Glória, né? A Dona Glória, qual que é a história da Dona Glória? A Dona Glória é a mãe do Bentinho. Ela foi criada ali no Rio de Janeiro, ela se casou com o pai do Bentinho, que eu não me recordo o nome agora. Mas o pai do Bentinho, ele morreu muito cedo e deixou ela viúva. Ela teve 2 filhos, o primeiro não vingou, ela morreu no parto, o primeiro filho. Só que ela, a Dona Glória é uma mulher muito, ela tem muita fé em Deus, muito religiosa, né? E aí ela fez uma promessa, ela é católica, né? O livro tem muito catolicismo, o livro é muito catolicismo, entendeu? O Machado de Assis, eu acho que ele era católico, não sei, mas tem muito do catolicismo. Ela é católica, aí ela fez uma promessa para Deus, e se o segundo filho dela vingasse, ela iria colocar ele no seminário para que ele se tornasse um padre. Ela fez essa promessa. Só que aí passou, ela teve o filho, ele vingou, e ela tem que colocar essa promessa, né? Tem que fazer a promessa se tornar real. Só que o Bentinho, ele é apaixonado pela Capitu, né? Que é a vizinha dele, padre não pode se casar. Então ele não gosta muito dessa ideia. E aí quando ele descobre que eles querem enviar ele pro seminário, ele não quer, ele faz de tudo para não ir para o seminário, né? Ele começa a namorar com a Capitu, depois de várias cenas de descobrindo que se gosta, né? Que são crianças. Só que essas cenas são bem escritas de uma forma poética, assim, porque é muito legal você ler o livro. Como ele descreve como ele conheceu a primeira namorada na vida dele, é muito legal. É incrível. Você lê, você parece realmente que é alguém que viveu isso, tá escrevendo da melhor forma possível como que foi esse momento da vida dele, que foi um momento inesquecível, né? E aí ele conhece ela, só que aí eles dois começam a se juntar para fazer um plano para que ele não vá para o seminário para se tornar um padre, né? E nessa jornada o cara que mais ajuda ele é o José Dias, porque ele conta isso pro José Dias, que é Capitu, né? Segundo o Bentinho, segundo o Dom Casmurro, né? Tá escrevendo depois de velho. Segundo ele, a Capitu, desculpa, ela sempre foi uma criança, uma garota desde muito pequena, ela já sempre foi muito sábia, muito esperta. Ele era ingênuo, era muito esperta. Porque posteriormente ela traiu ele na história, segundo o que ele conta, né? Supostamente, né? Mas ele fala que desde pequena ela era sempre muito atrevida, dissimulada. Inclusive ele fala isso no José Dias, fala que a Capitu tem olhos de cigana, oblíqua e dissimulada, e ele chama ela de olhos de ressaca, olhos de oblíqua e dissimulada. Mas aí eles fazem um plano, a Capitu sugere que o José Dias ajude ele, para que ele diga isso para o José Dias, porque o José Dias ele sabe se comunicar bem com as pessoas e todo mundo respeita ele. Se ele falar alguma coisa, as pessoas vão aceitar, né? Ele fala com o José Dias e o José Dias resolve ajudar ele. Ele até tenta, só que no fim não funciona muito. Ele vai pro seminário, só que ele aceita, ele fala que ele vai pro seminário, mas não vai se tornar um padre. E aí ele vai pro seminário. Nesse seminário ele conhece o Escobar. Escobar que se torna o melhor amigo dele. E o Escobar, igual a ele não quer também se tornar um padre. Ele tá lá só porque a família quis. Ele quer fazer uma carreira no comércio. Voltando, ele quer fazer uma carreira no comércio, o Bentinho também. Então eles encontram algo em comum e se tornam melhores amigos, né? E o Escobar posteriormente conhece a Capitu também, conhece a melhor amiga da Capitu, que é a Sancha, né?
Que a Capitu é como se fosse uma mãe para essa melhor amiga dela. Inclusive o pai dessa melhor amiga da Capitu, que se chama Gurgel, ele comenta um dia com o Bentinho que a Capitu é muito parecida com a mãe da Sancha, com a mulher dele, estranhamente, porque ela não tem nenhum laço parentesco, e aí ele fala que a vida tem dessas estranhezas sem explicação, mas isso tem uma importância muito legal, né, na história. E aí, o Bentinho, posteriormente, ele consegue se casar com a Capitu. Muito tempo depois, o Escobar, desculpa. O Escobar, ele se casa com a Sancha, a melhor amiga da Capitu. E eles se tornam casais melhores amigos, né? Porque ambos melhores amigos. Só que aí, né? Um dia o Escobar chama eles para que eles façam um encontro de famílias ali. Fala que amanhã nós tem que fazer um encontro para falar sobre alguma coisa que eu quero falar para você. Se você aceita ou não, só que só amanhã eu falo, né? Só que nesse mesmo dia, Sancha, né? A esposa do Escobar, melhor amiga da Capitu, ela chama o Bentinho pra revelar de uma vez por todas pra ele. Falando que ele queria falar se eles queriam viajar por uma praia em qualquer lugar do mundo. Aí ela pergunta se ele quereria. Ele fala que sim. Só que nesse dia ele confessa ali no livro dele, né? Que o Dom Casmurro tá escrevendo. O Dom Casmurro ele confessa que naquele dia ele sentiu atração pela Sancha, pela esposa do melhor amigo dele e pela melhor amiga da esposa dele. Só que depois ele fala que não, que ele só sentiu, foi repentino, só que depois ele esqueceu e ele se sentiu ruim, pediu pra Deus tirar isso de dentro dele. Ele fala isso, que depois ele só esqueceu e nunca teve nada com ela. E posteriormente o Escobar ele morre. Ele era um cara que gostava de nadar. Quando eles viajam, ele nada, só que o mar está muito agitado e ele acaba se arriscando muito e acaba morrendo afogado. E aí, no enterro do Escobar, né, todos tristes lá, só que a Capitu era mais controlada, como sempre. E só que uma hora ela olha assim de uma forma diferente para o defunto, né, do Escobar, e o Bentinho ele olha aquilo e ele não acha legal, ele acha estranho, que ele olhou com muito afeto, mas continua a história, né? E aí o filho dele vai crescendo, ele vai percebendo que o filho dele é muito semelhante fisicamente ao melhor amigo dele falecido, o Escobar, né? E ele começa a lembrar de coisas que aconteceram, né? Que talvez a Capitu possa ter traído ele com o melhor amigo dele e o filho dele não é dele. E ele começa a ficar paranoico com isso, ele começa a tentar tirar a própria vida com envenenado, né? Ele tenta se envenenar colocando um veneno numa xícara de café para se matar. Só que nesse dia ele tenta se matar, né? Com o veneno numa xícara de café. Só que o filho dele desencoraja ele, né? Porque o filho dele chega na casa dele chamando o papai, querendo dar um abraço nele, desencoraja ele, só que ele tenta até matar o próprio filho. Ele é um cara muito louco, esse cara. Esse Dom Casmurro, ele é muito louco. Ele tenta matar até o próprio filho envenenado, só que depois ele desiste. E aí ele revela pra Capitu e pro Ezequiel, o filho dele, né? Que o filho de Ezequiel, o filho deles. A Capitu coloca o nome do filho dela de Ezequiel justamente para homenagear o Escobar. Isso já deixa também o Bentinho desconfiado, entre diversas outras coisas que você só vai descobrir se ler o livro, que são várias, e é muito complexo, mais complexo que eu tô falando. E aí ele cresce, vai virar semelhança, ele revela, né, pra Capitu e pro Ezequiel que ele achava que ele não era filho dele, que ele era filho do melhor amigo dele, do Escobar. A Capitu fica pasma, ela não acredita, ela fala que não é isso, que fala que não acredita em Deus, que ele só tá falando isso por causa da semelhança fisicamente, que isso é totalmente normal. E inclusive o próprio livro deixa isso, né? Talvez seja porque a própria Capitu parecia muito com a esposa do Gurgel, que era pai da Sancha, e nem por isso ela tinha algum parentesco, né? Com eles, e era a melhor amiga dela. E aí no fim ele decide que não vai se matar, só que ele leva a Capitu e o Ezequiel
para a Suíça, na Europa, e deixa ele estudando lá e acaba cuidando dele e volta pro Brasil. Ele deixa eles lá e volta pro Brasil. Nessa, o José Dias morre, todo mundo morre. A família, quase a família dele inteira fica muito tempo passa nesse com o velho e ele morre. E morre. A Capitu também morre na Suíça. E um dia o Ezequiel ele volta, já crescido, né? Formado, tentando se formar, né, em arqueologia, para casa dele lá no rancho no Engenho Novo. E aí eles conversam, relembram coisas do passado. Ele fala que vai fazer uma viagem para o Egito e Palestina para fazer pesquisas científicas com os amigos da universidade. E aí ele vai, só que 11 meses depois, 10, se não me engano, 11, ele morre de uma febre tifo, morre de uma febre e os pertences dele são mandados para ele. E o dinheiro também que ele estava carregando é mandado de volta para o Dom Casmurro, que ele afirma que pagaria o dobro daquele dinheiro para não voltar a ser o filho dele novamente, porque ele acreditava que não era filho dele. Aí termina assim, ele fazendo até uma reflexão se será que realmente a Capitu traiu ele, será que a Capitu desde criança era a mesma Capitu que ele foi casado. Aí ele fala, o destino infelizmente destinou a minha amada e o meu melhor amigo a ficarem juntos e me enganar. E é isso. Mas assim, ele conta que ele foi traído pela Capitu, mas ele várias vezes no livro ele demonstra ser uma pessoa bem, né? Ele é bem ciumenta, uma pessoa má, ele tenta matar cachorro, tenta matar o próprio filho dele. Ele sente ciúme quando ele é criança, ele sente ciúme da Capitu quando ele vê ela com outro garoto. Ele diz que ele sentiu vontade de cravar as unhas dele no pescoço da Capitu com o intuito de matar ela. É basicamente isso, só porque ele sentiu ciúme. E quando o cachorro também tá latindo muito e dava trabalho na Capitu dormir quando o Ezequiel tava nascendo, ele simplesmente falou que sentiu vontade de matar o cachorro e fez veneno pra tentar matar o cachorro. Então ele é uma pessoa bem questionável, até os fatos que ele coloca são bem questionáveis, porque é ele que tá falando com os vieses dele, né? Porque ele acredita piamente que ele foi traído, o que não tem como saber, porque o livro é escrito pelo Dom Casmurro, que é um cara velho, que ele acredita realmente no que ele acreditou que aconteceu na vida dele, só que nem por isso é verdade. Então talvez a Capitu não tenha traído ele e ele tenha cometido um erro grave, por isso ele é esse velho infeliz, ou não tem como saber. Então é muito ambíguo, é muito difícil de você saber. É um livro muito legal, muito complexo. Ele é aberto a diversas interpretações. E aí essa é a obra Dom Casmurro de Machado de Assis, que eu terminei de ler ontem. Muito obrigado por assistir até aqui, até a próxima e falou. Um adendo aqui, né? Que durante o livro, né, o Dom Casmurro ele faz uma analogia ali, uma comparação da história dele com a Capitu e o Escobar a uma obra do William Shakespeare, que eu não me recordo o nome, deixa eu olhar aqui só um momento. A obra é Otelo, o Bolo de Veneza. Basicamente conta a história de Otelo, que é um general ali que serve o reino de Veneza, e a Desdémona é a namorada dele, que ela é a princesa, né, a filha do rei. E só que tem o Iago que ele planta na cabeça do Otelo que a Desdémona tá traindo ele. E aí no fim da história ele acaba matando a Desdémona, acreditando que ela tinha traído ele. E depois descobrindo que na verdade era tudo mentira do Otelo, e assim ele se mata. E essa comparação do Dom Casmurro, da história dele com, né, essa obra do William Shakespeare, ela é feita várias vezes durante o livro. É isso. Mais um adendo.
alguns personagens que eu não mencionei, porque eles não são tão relevantes. São relevantes, porque assim, todos os personagens são relevantes, que é uma história muito legal. Tem a prima Justina, né? Que é a prima ali do Bentinho, que mora com eles. Ele diz que ele descreve ela como ela já é uma mulher mais velha, só que é muito fofoqueira e só gosta de falar mal dos outros. Basicamente isso é a prima Justina, né? E aí diversas vezes da história ela só faz isso, entendeu? E também ela era casada com um cara que morreu, que ela fala que era o melhor cara do mundo, que ela sempre menciona ele, elogia. Só que é só hipocrisia da parte dela, que só sabe elogiar ele e falar mal dos outros, porque segundo um outro personagem, quando ele estava vivo, eles estavam brigados e há dias sem se falar até que ele morreu. Então assim, é só uma mulher hipócrita, velho fofoqueira. Tinha o Cosme também. Tinha o Cosme, que é um advogado. Só um momento para ouvir aqui. O advogado, o José Dias, ele gostava de arrumar, colocar a vestimenta de advogado lá do tio Cosme. Porque o tio Cosme, eles eram advogados, tinham que se comunicar bem para persuadir ali, para provar o ponto dele conseguir salvar os seus clientes. E o tio Cosme, né? O Dom Casmurro fala que na sua juventude, segundo ele fala, ele era um cara muito bonito, que todas as mulheres gostavam, estavam ao redor dele. Era um cara que se comunicava bem, era um cara bonito, formoso, esbelto. Só que ele foi envelhecendo com a vida acadêmica, né, sendo advogado. Ele engordou e passou a ser apenas um gordo que ficava zoando, porque um dia ele foi ensinar o Bentinho a andar de cavalo e ele só sabia ficar zoando o Bentinho, que na idade dele ele andava de cavalo fácil e ficava com todas as mulheres. E era isso. Ele, de um cara assim, ele se tornou apenas um velho que só sabia, era gordo e só sabia ficar fazendo piada com o Bentinho, uma criança aprendendo a andar de cavalo. Partes também do livro que, como eu li, eu assim, tem diversas interpretações, cada um interpreta de uma forma. Eu, depois de ler, eu acredito que a capítulo não tenha traído o Bentinho, o Dom Casmurro, porque assim, ele é um cara super se questionável. Eu vou citar aqui algumas vezes no livro que ele age, ele descreve coisas que ele pensou ali que são abomináveis. Como por exemplo, son of a bitch, this guy won a model, but alright. Quando a mãe dele ficou muito doente, né? Ele estava no seminário, ele queria sair do seminário, não queria se tornar um padre porque ele estava apaixonado com a Capitu. A mãe dele ficou muito doente, né? José Dias foi pegar ele no seminário para trazer ele para casa, para ele ver a mãe dele. Só que aí nesse meio tempo que ele estava indo, né? Ele viu que o José Dias estava muito preocupado, que falou que a mãe dele estava muito doente. E aí ele começou a pensar, mano, se minha mãe morrer, começou a ficar triste, muito triste, né, com a possibilidade da mãe dele morrer. Só que ele fala que por um instante ele pensou, mas se a minha mamãe morrer, acabou o seminário. Só que aí ele fala que imediatamente se arrependeu de ter pensado nisso. E quando ele chegou lá, ele se ajoelhou e pediu desculpa para Deus, para que Deus tirasse esse desejo do coração dele. Mas ele já mencionei, não é só isso, né? Além disso, outra vez, né? Quando ele sente ciúme, quando ele ainda é uma criança, né? Eu já tinha dito que ele sente ciúme quando ele vê a Capitu conversando com um outro garoto na janela. Ele sente tanto ciúme que ele fala que ele ao ouvir a voz dela, ele sentia apenas vontade de cravar as unhas dele no pescoço dela até que lhe saísse a vida com sangue. Okay? Isso quando ele era uma criança. Outra vez também, quando a Capitu estava grávida ainda do Ezequiel, o filho deles, tinha cachorros na rua que estavam latindo de noite, não estavam deixando eles descansar. E o que ele fez? Ele sentiu vontade de matar os cachorros por causa disso, né? Ele tentou envenenar os cachorros. Ele não fez, né? Depois ele viu o cachorro com uma cara de fofinho e desistiu. Será que ele desistiu? Não sei. Ele escreve que ele desistiu, né? Mas ele sentiu, ele fala disso, né? E também outra vez, quando, né, ele descobriu que supostamente
a Capitu tinha traído ele com o Escobar e o filho dele era do Escobar. Ele tentou se matar, se envenenando, né? Com uma xícara de café envenenada. E ele tenta matar o próprio filho dele, né? Primeiro ele desiste de se matar. Só que ele vê o filho dele assim, ele escreve, né, que foi um ato criminoso, só que ele vai falar e não tá nem aí. Que ele pensou em dar metade da xícara de café pro filho dele tomar, para que ele tome o resto, né? Queria matar o filho dele e se matar depois. Isso é criminoso, entendeu? Então, assim, ele é bem questionável, as próprias coisas que ele conta são questionáveis, então, assim, não tem como você saber se o que ele está falando é verdade ou não. Então, provavelmente, na minha opinião, o capítulo não traiu ele. Também tem que quando ele, né, quando ele sente atração pela Sancha, né, ele dá as mãos para ela, eles trocam olhares com ela, ele fala que sentiu uma atração sexual pela Sancha. Ele fala que não sabia se isso era recíproco da parte dela, mas que ele sentiu. E depois ele fala que no outro dia ele acordou, só que esqueceu totalmente disso, fala que se sentiu culpado e tirou isso dele. Só que assim, as coisas que ele fala são questionáveis. Será mesmo que ele nunca teve nada com a Sancha? Então, assim, ele fala que o Capitu traiu ele, que a vítima da história, mas assim, ele já sentiu também atração pela esposa do melhor amigo dele, melhor amiga da esposa dele. Então, assim, tem como confiar no narrador dessa história. Também como que ele sai do seminário e como que ele não se torna um padre, né? Ele acabou indo pro seminário realmente, só que ele não se tornou um padre. O José Dias arrumou uma viagem para fazer com ele para a Europa para que ele estudasse e assim não se tornasse um padre. E só que como a promessa que a mãe dele fez, né, para Deus, se tornar um padre, para ela fazer muito sentido, o que ele fez? O Escobar deu uma ideia para ele, para que a mãe dele adotasse um menino para que tornasse o menino um padre. E ela fez isso e ele foi para essa viagem, estudou, ficou livre dessa promessa, estudou nessa viagem e ele se tornou posteriormente um advogado bacharelado, né? E aí ele se casou com o Capítulo.